Olá pessoal, e aí? Boa tarde, como é que vocês estão? Gostoso demais aqui com vocês mais uma vez nessa nossa live de hoje aqui, no nosso canal Prosperamentes. Começando aqui o nosso conteúdo, uma coisa bem bacana hoje que eu trago para vocês aqui, um conteúdo bastante importante, relevante, né? Que eu acho bem. A gente vai construir aqui hoje uma coisa bem legal aqui com vocês. Já vamos começando aqui, eu costumo já começar assim com um desafio, uma pergunta, né? Eu queria saber de vocês aí se você já teve a sensação assim, de estar ganhando bem, só que, né, vive ali no limite. No limite mesmo, assim, emocional, financeiramente falando, né? Aquela sensação que o dinheiro entra, né? No fim do mês ali, no contas e tal, mas some, o dinheiro desaparece. De mês em mês, né? O mês passa, e no final sobra aquele, sabe quando só fica aquele cansaço, não tem saldo na conta? Pois é, vamos começar aqui fazendo uma ilustração aqui. Hoje eu vou te contar a história do Marcos. O Marcos, ele é um diretor de uma empresa grande, né? Um cargo bacana, né? Que muitos até invejam, assim, né? Aquele salário que o pessoal sonha em ter, R$ 30.000 por mês na conta. Só que o Marcos, ele vive naquela situação de alerta. Dorme com a cabeça cheia, acorda com aquele mesmo pensamento de sempre. Como é que eu posso? Eu ganho tanto e mesmo assim eu me sinto preso. É para essas coisas estar acorrentada, a coisa não desanda, não deslancha, né? O dinheiro do Marcos, para ele assim, não era problema a questão do dinheiro. Tem um bom salário, 30 mil ali, né? Só que o problema ali é o design financeiro que ele tinha. Esse era o problema. Ele trabalhava ali como um operador e não com estratégia. Só fazendo só na operação ali, né? Não tinha estratégia nenhuma, só executa, executa, executa. Sabe, o dinheiro entrava, mas só que o dinheiro não tinha destino, não tinha uma missão para aquele dinheiro, né? E quando o dinheiro ele não tem propósito, o próprio dinheiro cria o propósito dele. Sabe qual que é o propósito do dinheiro quando você não dá um propósito para ele? É desaparecer. O dinheiro some, o dinheiro desaparece da conta, a gente não vê para onde foi. Sabe o que o Marcos descobriu? Ele descobriu que liberdade financeira não começa quando você ganha mais. A questão não é essa. A liberdade financeira ela começa quando você cria um sistema, um fluxo que trabalha para você. Mesmo quando você decide parar de olhar, o fluxo está fazendo ali, está trabalhando sozinho, está no automático. Quando o dinheiro passa a ter ordem, né, tá tudo organizadinho assim, você começa a ter paz. E aí é a minha pergunta de hoje aqui para você. O seu dinheiro, ele te serve ou você tem sido aí um servo, empregado, até bem pago às vezes, do seu próprio dinheiro? Você se identificou aqui com o Marcos, se sente que trabalha pra caramba, trabalha demais, só que o dinheiro parece que nunca é suficiente? Então essa live de hoje aqui caiu como uma luva aqui, ela é para você. Hoje eu vou te mostrar como transformar esse caos financeiro em soberania. Você vai tomar conta, você vai comandar a sua vida financeira. Você vai aprender como parar de ser aí aquele executor que executa, 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 cansado e vai se tornar o maestro da tua vida financeira. Você vai conduzir a sua vida financeira. E mais que ainda, o melhor de tudo, sem essas planilhaiada complexa, não vai precisar cortar aquele cafezinho depois do almoço e sem viver na escassez. Você vai aprender aqui hoje é um sistema. Um sistema que eu desenvolvi aqui, um sistema simples, inteligente, automático. Ele roda sozinho. E roda sozinho para quê? Porque seu dinheiro, para que ele possa finalmente começar a trabalhar por você, para você. E antes de a gente aprofundar e entrar no conteúdo aqui, ó, aproveita que deixa o like aqui pra gente aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, me ajuda a chegar lá no Insta a 1.000 seguidores lá no Insta para eu poder transmitir esse conteúdo ao vivo por lá também, né?
Indica aí pro pessoal, manda o link, né, para quem você gosta, para seus amigos, colegas de trabalho, família, né? Vamos levar esse conteúdo para mais gente, vamos desbloquear essa questão financeira no pessoal, tá? E desde já eu deixo aqui a minha gratidão pelo seu apoio, pela sua presença aqui hoje comigo, pelo seu tempo, né? Vamos junto aqui. Hoje você vai aprender aí a ser o CEO do seu dinheiro, o diretor do seu dinheiro, quem manda nesse dinheiro aí. E a gente, começando aqui. Vixe, eu pus um treino. Vamos passar aqui pela nossa agenda. Deixa eu me apresentar aqui. Para quem está chegando agora, sou Rodrigo Toledo. Sou mentor aqui do um programa de acelerador de resultados aqui, que eu chamei de Prosperamentes. Prosperamentes ele é um programa que uso, que junta o desenvolvimento pessoal, educação financeira, métodos ágeis, né, para ajudar pessoas como você, que são realizadores, que realizam as coisas, mas tem aquela inquietude ali que parece que as coisas não estão dando certo. Eu ajudo você a destravar a sua mente, organizar a tua vida, prosperar com leveza e com método. Né? O que eu ensino aqui não é teoria de livro, né? Essas coisas, é vida, é prática. Né? São estratégias que eu vivi, que eu testei, já vi transformar gente de pessoas, a vida de muitas pessoas, empreendedores, líderes, que decidiram dar um basta no caos, assumir o comando da sua própria realidade. E aqui no Prosperamentes, de verdade, a gente não fala só sobre ganhar mais, é sobre viver. Viver como com clareza, com propósito, ter autonomia, né? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos falar sobre a soberania financeira, né? Vamos ver um sistema aqui para fazer o seu dinheiro trabalhar sozinho, te devolver a paz, paz de espírito que você precisa. E vamos passar aqui então pelo nosso conteúdo de hoje aqui, o que a gente vai fazer. Na primeira parte aqui, dividir em 4 partes o nosso conteúdo de hoje. E a gente então, primeiro a gente vai fazer o diagnóstico, né? Aqui você vai entender como é que o seu dinheiro, por mais que você receba, por mais que você ganhe bem, por mais que o dinheiro entre ali na conta todo mês, parece que ele nunca está ali, que ele nunca fica lá, nunca está disponível. Bom, aqui você vai descobrir os três os três vazamentos, por onde que o dinheiro escorre ali, por onde que ele está fugindo. Né? Os 3 vazamentos invisíveis, que está drenando aí a sua prosperidade sem que você nem perceba. Segunda parte, vamos começar a estruturar aqui a arquitetura. Eu vou te mostrar aqui como construir o que eu chamei de tríade da tranquilidade financeira. Os 3 pilares ali para você começar a ter tranquilidade financeira. Sisteminha simples, está extremamente fácil de usar, poderoso. Ele separa, organiza e automatiza o fluxo do seu dinheiro. Na parte 3 a gente vai começar a construir, vamos falar sobre a construção. A gente vai desenhar aqui ao vivo o seu primeiro mapa financeiro. Isso aí, pega já, deixa no jeito papel, caneta na mão aqui, porque você vai sair daqui já com o seu plano prontinho para começar a executar, para começar a rodar. E a parte 4 eu chamei da consolidação. Aqui você vai receber o desafio ali eu chamei de arquiteto financeiro, né? É aquele planinho de 7 dias que eu trago para colocar a mão na massa, né? Sujar a mão de terra, como eu falo, né? Vamos colocar isso em prática, em ação, sentir, né? Na prática, a, o conforto, a leveza de ver o teu dinheiro trabalhando por você. E no final aqui, vou te dar aquele spoilerzinho, de falar o tema da nossa próxima live. Você continuar evoluindo aqui, passo a passo comigo, com método, né, com clareza, com presença. Tá? Então, mais uma vez, antes de tudo, se você acha que esse conteúdo faz sentido para você aqui, compartilha com alguém que precisa ouvir isso aqui, né? Deixa o like, se inscreve, bora lá no Insta, né? LR de Toledo, Toledo Prosperamentes, vamos lá ajudar ali para fazer essa mensagem, né? Chegar ainda mais longe. Teu apoio faz toda a diferença aqui para mim. Legal, gente? Muito obrigado pelo apoio. E agora, bora lá então, depois dos nossos avisos paroquiais, né? Vamos mergulhar na primeira parte da nossa jornada aqui. Vamos entender a causa raiz do seu caos aí, do caos financeiro. É o primeiro passo para a gente começar a construir a arquitetura da sua liberdade financeira. Isso aqui ficou. Vamos fazer o diagnóstico aqui, a causa raiz aqui então. Antes de a gente falar sobre investimento, vamos começar falando aqui, em vez de falar, né, sobre planilha, automatização, vamos
bater um papo sobre causa e efeito, tá? Porque o caos financeiro, esse caos que você percebe que você vive hoje, né? Como a gente sabe, eu sei, você sabe, não é falta de dinheiro, o dinheiro entra ali todo final de mês, né? Não é falta de inteligência. Você é esperto, é inteligente, sabe fazer dinheiro, sabe fazer o dinheiro entrar. Então não é preguiça também. Mas falta o quê? Falta uma arquitetura, né? É que nem a gente construir um prédio ali de 20 andares e não ter uma base, não ter a fundação. Ele pode até ficar em pé, né, um tempo ali, né, mas vai dar o primeiro ventinho ali, o primeiro vento da vida, um imprevisto, um gasto emocional ali que você, né, tá às vezes nervoso com alguma coisa, então você compra por impulso. Um mês que de repente acontece alguma coisa, fica ali mais apertado e puf, o prédio lá, quando ele não tem uma sustentação, né, não tem ali uma fundação, acaba indo tudo pro chão. Desaba tudo, a coisa desanda. Então, a gente vê assim, você não tem um problema de renda, você não tem um problema de gerar dinheiro, né? O dinheiro entra todo mês ali, né? O problema está no design, né? E é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Porque tem um fenômeno que eu chamo do paradoxo da alta renda. E esse paradoxo da alta renda? Quanto mais você ganha, maior é os problemas, maior é o caos, porque você não tem um sistema, né? Quanto mais entra dinheiro, mais decisões você tem que tomar, mais boleto vai chegar, mais ansioso você fica. E por mais curioso que possa ser, parece que você tem menos sensação de ter o controle disso. Quanto mais entra dinheiro, menos o controle que tem. É que nem você está tentando pilotar ali um avião, um supercarro, um avião a jato, num painel de controle de um Fusca. Você não consegue identificar onde é que está o problema, o que está acontecendo, o quanto você está viajando ali. Então, não dá para continuar assim. E o problema não é o avião. O problema é você estar ali pilotando sem ter esse painel, um painel que te orienta. E aí então a gente vai começar a identificar para onde é que está indo esse dinheiro, os vazamentos ali, né? Aqui entra o ponto que talvez você nunca percebeu, nunca ninguém te contou assim, que o dinheiro não some, né? O dinheiro ele vaza. E tem três vazamentos invisíveis ali que drenam a sua prosperidade. A prosperidade ali do sua, né? Que eu chamei do realizador inquieto, né? E eu quero que você anota isso agora, porque assim, se você identificar qual é desses aqui o seu vazamento ah, dominante, o vazamento que mais aparece aí na sua realidade, você já vai dar um salto gigante aqui de consciência hoje. E o primeiro deles é o gasto por descompressão, a assinatura, aquelas assinaturas zumbis, que você tendo coisas ali que você não sabe nem para que serve, e o imposto que você paga pela sua desorganização. Então vamos aprofundar em cada um desses aqui, vamos a respeito deles aqui. O vazamento número um que eu falei ali, o gastos por descompressão. O que é isso? É aquele famoso eu mereço. Sabe? Aquele gasto emocional depois de um dia cansado, você está exausto ali e você faz aquela compra por impulso, chama um delivery, compra, pede uma comida, uma pizza ali, ou faz um upgrade em algum plano que você tem ali, mais canais, mais conteúdo que você acaba não usando, que é desnecessário. Aí isso não é sobre consumo, né? Sobre alívio. Você está com uma válvula de escape, você está procurando um lugar para respirar ali. É o cérebro tentando anestesiar esse cansaço aí com uma dosinha ali de dopamina para você, né? Só que a conta chega, né? A conta chega e ela cobra juros, juros altos com isso. A prosperidade ela não nasce desse sistema de você querer compensar uma coisa com outra. A prosperidade está na cabeça, ela nasce da consciência. Tem que ter consciência e os gastos serem conscientes e não por impulso, não no embalo. O segundo vazamento que eu comentei é aquelas assinaturas zumbis. Falei, né? Que são isso? É aquelas pequenas despesas que você nem lembra mais que tem, né? Aquele streaming, aquela assinatura de Netflix, Amazon, Disney Plus ou qualquer outra coisa ali que você nem usa ou não usa
tanto de assinatura que você tem, né? Às vezes você nem lembra que tem uma assinatura. Acontece isso comigo com livro. Eu tenho vários livros e às vezes eu compro o mesmo livro. Eu tenho edição aqui que eu tenho 2, 3 livros do mesmo livro. Eu compro e depois não lembro que eu tenho mais de 500 livros aqui. E às vezes eu vejo ali um preço legal, vou e compro de novo. Eu acabo ainda, né, dando de presente para alguém e tal, mas é essas coisas que a gente compra, às vezes no impulso, né, ver um preço bacana, né, e acaba assinando uma coisa 2 vezes, comprando uma coisa duplicada, né. O seguro, às vezes você tem um serviço ali, tem um segurinho embutido naquilo que você não percebeu e está pagando, que nem usa esse seguro. É aqueles 12,90 ali, 29,90 lá, né? De pouquinho em pouquinho, mais um pouquinho, um dinheirinho ali, sozinho, R$ 11, não parece que não conta, né? É inofensivo. Só que junto, 11 mais 11, mais 30, mais 10, mais 60, né? Eles formam um ralo que drena a tua energia, suga teus recursos, né? É o tipo de vazamento que ele você não percebe, ele não dói, ele não faz barulho, né? Até você perceber o quanto já escapou por ali, por aquele ralo, o quanto já foi embora. Aí você toma um susto, toma um choque. E o terceiro vazamento é a que eu chamei de imposto da desorganização. O que é isso? E esse é o mais caro de todos. É aquele dinheiro, às vezes parado na conta corrente. Você recebeu um dinheiro e o dinheiro está ali, parado, sem aplicação nenhuma. Não está rendendo juros, nadinha. Está perdendo para a inflação esse dinheiro, parado na conta, né? Ou o investimento que você não fez, às vezes, ali, por medo de arriscar, né? Teve dúvida, ou está aí procrastinando. Depois eu vejo isso, depois eu faço. Cada dia que o dinheiro está parado na conta, ele está perdendo para a inflação. Você está perdendo dinheiro com o dinheiro parado na conta. Esse é o imposto que o tempo cobra. Quando você dá bobeira, quando você hesita, você não toma uma decisão. E o tempo, ele é chato, é o cobrador mais impiedoso que tem. Tá? Então, pensa nisso. Se você juntar esses 3 vazamentos aqui, você percebe que o problema nunca foi ganhar mais. Você ganha bem, né? Só que o dinheiro está escapando para ali, para aqui, que você não está nem vendo. Então o problema, qual foi? O problema foi você não ter tido, feito, executado um sistema. Porque sem sistema, a nossa cabeça, a mente enche, trabalha demais da conta. Só que com o sistema, você passa a deixar o dinheiro trabalhando para você. E aqui, nesse ponto, quando você distribui o dinheiro ali, que ele começa a trabalhar para você, é que você começa a virar o jogo, né? E vamos ver agora aqui, eu vou te mostrar uma solução prática aqui, com base nessa tua nova arquitetura, que é os 3 pilares que eu chamei de tríade da tranquilidade financeira. Você vai fazer 3 contas, 3 funções, uma para cada conta, só que o propósito é um só, fazer o teu dinheiro trabalhar sozinho. Quanto você recupera a tua paz de espírito, quanto você pega uma piscininha, você se diverte com os amigos ou com a família. Bora! Vamos construir isso junto? Então é aqui que entra o que eu chamei do sistema de prosperidade ali. Tá? Agora que você entendeu aí, né? Onde o dinheiro está vazando, chegou o momento de você reposicionar esse fluxo de dinheiro. Porque prosperidade, ela não é sobre o quanto entra, sobre como o dinheiro se desloca, como o dinheiro se move dentro desse teu sistema aqui. A maioria das pessoas, elas tratam o dinheiro como um visitante, vamos dizer assim, né? Ele entra, consome a energia da casa ali e ó, vai embora, né? Quantas pessoas eu ouço falar, né, que recebeu dinheiro, vixe, só passou por aqui. Ele só entrou e já saiu. Não deu tempo nem de olhar para ele que ele já foi embora. Né? Então, o dinheiro parece que é um visitante ali da conta, um visitante da sua casa, né? Entra ali, só consome uma energia ali e acaba indo embora. Só que quem prospera de verdade, quem começa a construir um patrimônio, essas pessoas elas tratam o dinheiro não como um hóspede, um visitante, mas sim como um colaborador.
Alguém que tem uma função, que tem uma rotina, que tem um propósito. É assim que a gente tem que tratar o dinheiro. Tem que conversar com o dinheiro, ser grato pelo dinheiro. Que bom que você veio, que bom que você está aqui comigo, né? Dar uma função, uma atribuição para esse dinheiro. Cada um, né? Cada conta ali faz um pouquinho, contribui com o seu dia a dia. E é isso que a gente vai ver aqui. Eu vou te ensinar agora a tríade da tranquilidade financeira. A filosofia desses três pilares é bem simples. Você tem que dar uma missão para cada real que entra na sua conta, mesmo antes, de repente, dele chegar na tua conta. Você sabe que vai entrar um dinheiro, você já sabe para onde esse dinheiro vai. Você já está vislumbrando que vai receber um pagamento, um bônus, algum dinheiro que entra, né? Até mesmo antes dele entrar, você já direciona, sabe para onde ele vai, né? Esse é o princípio da soberania financeira. Já é dar destino para o dinheiro antes mesmo dele entrar. Né? Aí o que acontece? Você vai deixar de ser o executor, o operador ali que fica só apagando incêndio. Ah, chegou, tem que pagar isso. Chegou, tem que comprar aquilo. Chegou, tem que... Né? Você se torna uma S, você vai regendo o teu fluxo, o fluxo do seu dinheiro. E essa tríade aqui, ela é formada por três contas, três pilares que sustentam aí o teu sistema do sistema de prosperidade que eu chamei aqui. Né? E o primeiro pilar é a conta, você vai fazer, né, três contas: a conta de operações, a conta de investimento e a conta da sua liberdade, vamos dizer assim, né? Para os seus hobbies, para você passear, para você aproveitar um restaurante, certo? Então vamos detalhar aqui quais são essas três contas. O primeiro pilar é a conta de operações. Esse é o coração do teu fluxo de caixa. Tudo começa e tudo termina aqui, na conta de operações. Essa aqui é a conta do seu dia a dia, onde entra os seus ganhos, tudo que você recebe, e é para onde também, onde saem as suas despesas essenciais, né? Aqui fica aquelas contas fixas ali, o aluguel, escola, curso, luz, internet, água, combustível. Aqueles gastos variáveis fica aqui também, cartão de crédito, supermercado, tá certo? O segredo aqui é ter clareza, é saber quanto custa a tua vida hoje e não gastar além desse valor. Eu, para sobreviver, eu gasto 3 mil, eu gasto 5 mil, eu gasto 20 mil. Ok, não importa o valor. Você tem que ter clareza de quanto você gasta, né? E o quanto entra. E não gastar além desse valor. Pensa nessa conta aqui como se ele fosse o motor que mantém o teu avião no ar. Ele é essencial, mas ela não é o destino final. Deu para entender? Depois a gente tem aquele segundo pilar que eu mostrei ali, que é o, vamos lá, é a conta de investimentos, né? E o que é a conta de investimentos? Aqui é onde mora ali o seu eu do futuro, o quem você quer ser. Essa é a conta que vai construir o seu patrimônio, que vai construir o seu legado. E aqui o dinheiro ele nunca deve ficar parado, ele nunca deve dormir. Tá? O segredo é a primeira transferência automática do mês tem que sair daqui, da conta de operações. Ou melhor, a primeira transferência automática do mês tem que vir para cá. Ela sai lá da conta de operações e cai direto para essa conta. É aquela história, você recebeu o seu salário. Se você gastar ou esperar sobrar para poder investir, você vai falar, nossa, mas nunca sobra para investir. Não, não sobra. Não sobra e não vai sobrar. É por isso que eu estou falando. Bateu ali, você já automaticamente já deixa ali agendado. Todo mês, no dia do pagamento, você transfere R$ 1.000, R$ 300, o quanto você puder, que não faça falta ali, para essa tua conta aqui, a conta de investimento. Vem direto para cá, tá? Eu falei, você não pode investir o que sobra. Né? Você investe o que você decidiu investir antes de esperar sobrar, porque não vai sobrar. Eu tenho amigos, tenho conhecidos que falam, Toledo, mas não sobra. Não sobra mesmo, não sobra. Se você não der destino para o dinheiro, não vai sobrar. Tá? E aqui você tá, imagina que você está fazendo o pagamento para o seu eu do futuro lá. Tá? Isso aqui vai ser o teu tempo livre lá na frente. Vai ser a sua liberdade financeira.
daqui a uns anos. É essa conta investimento aqui. E a terceira conta que eu chamei aqui, né, é a conta da liberdade. E o que é essa conta da liberdade? Aqui é aquele dinheiro que você se recompensa. Uma viagem, né? Um jantar bacana com a família, com a namorada, né? Um momento de lazer, uma passeio. Esses prazeres simples da vida, que a vida também é feita para ser vivida. Não é? Se a gente só aguarda, só aguarda, só aguarda, perde o propósito. A gente tem que curtir a vida, a gente tem que aproveitar esses momentos. Os momentos com a família, com quem a gente gosta, né? Pet, viajar. Isso faz parte da vida. Então a gente tem que ter aí essas três contas, onde chega o teu salário e é onde você vai pagar ali é, despesas. Você tem que ter uma conta de reserva, uma conta de investimento e tem que ter um dinheirinho também para você aproveitar, para você curtir a vida, né? Só que o segredo aqui nessa conta aqui da recompensa aqui, ela tem que ser planejada também, não é de qualquer jeito, né? Tem que ser aquela culpa disfarçada que eu falei lá no começo do nosso encontro aqui, daquele eu mereço, né? Ah, hoje eu mereço tal coisa, hoje eu mereço uma churrascaria, hoje eu mereço, sei lá, uma massagem, alguma coisa, e gasta sem estar previsto e depois faz falta ali no dinheiro da conta de energia, por exemplo. Tá? Então você separa uma porcentagem da sua renda, mesmo que pequena, não importa o quanto. Depois você vai ajustando, tá? Que vai para essa conta aqui automaticamente. O sucesso, né, na vida, sem esses pequenos prazeres da vida, é um jeito caro da gente ficar cansado, ficar exausto. É bem isso. E aí o que acontece? Quando essas três contas elas começam a ter sincronia, começam a trabalhar juntinho ali, você vai perceber que vai mudar uma coisa dentro da sua mente, um negócio lá no fundo vai mudar. Sabe, porque esse medo, essa angústia vai dar lugar à clareza. Sabe, essa culpa que você tem, de repente, de extrapolei, passei do limite, gastei demais esse mês, tinha um imprevisto e eu não tinha uma reserva. Então, essa culpa se transforma em consciência. Você sabe para onde vai o dinheiro. Se acontecer alguma coisa, você tem ali uma reserva para acudir, para ajudar nesse momento difícil, né? E o dinheiro, ele finalmente vai passar a ser o seu aliado e não o seu predador. Ou aquele fantasma que fica te apavorando. Fez sentido? Deixa teu like ali pra gente. Então é importante entender isso, tá? Esses três pilares aqui, ele não é para te controlar. Ele tá dançando tudo juntinho, ele é uma coreografia. Eles estão em sincronia, né? Cada conta dessas, ela tem o seu papel na sua vida. Tá? Cada transferência que você faz ali para conta de investimento, para conta ali para o lazer, é uma decisão que você tomou. Cada real da sua vida com a missão dele. E assim o dinheiro começa a trabalhar para você, enquanto você cuida do que realmente importa para você, que é o quê? É viver em paz, viver com propósito, ter direção. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aqui. Então, agora que você entendeu aqui esse sisteminha, vamos desenhar a sua própria a tua planta financeira aqui, né? Vamos desenhar esse negócio aqui. É hora de sujar a mão de terra, que nem eu falo, colocar a mão na massa. Vamos criar o teu mapa pessoal aqui da soberania. Seguindo, agora é hora de construir aí a sua própria tríade. E para isso, aqui você entendeu o porquê e o como. Né? Por que você vive angustiado desse jeito e o como você deve fazer. Só que sem prática, né? É só mais um entretenimento aqui, um peso mental. Então, quero que você pegue agora ali o teu papel, tua caneta, né? Que a gente vai, vamos fazer junto aqui, vamos desenhar junto aqui, é o que eu chamei da planta baixa, né? Até coloquei aqui o tipo, como se fosse uma planta de uma casa, né? Aqui no nosso slide aqui, vamos fazer a sua planta baixa do teu sistema financeiro aí. Quero que você saia daqui hoje dessa live com o teu roteirinho aí da tua soberania financeira já iniciado, já pronto para começar.
tá? Nada de ficar só na teoria, é prática. Vamos colocar a prática e aplicar isso à sua realidade aí, ao seu dia a dia. Então a gente vai passar por esses quatro passos aqui, o teu ponto de partida, tá? Vamos entender o terreno que você está aí construindo. Vamos entender aqui como que você faz a alocação estratégica aqui, né? Você dá a função para o seu dinheiro. Depois vamos ter uma clareza numérica aqui, transformar a ideia em direção concreta. E por último, vamos fazer a implementação. Vamos criar um sistema que faça o dinheiro trabalhar por você. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, o nosso ponto de partida, é entender o terreno que você está construindo. A gente não pode construir uma casa, um edifício, sem entender o terreno ali, se tem objeto, se tem rocha, né? A gente precisa aprender então. Então, antes de planejar, você precisa enxergar com clareza onde você está, de onde você está partindo. E de onde você está partindo? Escreve aí. Qual que é a sua renda líquida mensal? Pelo menos, não precisa ser certinho, exata, né? Um valor por cima, um valor médio já serve. Importante é que você traga essa informação para a consciência, que você pense nessa informação, nesse dinheiro. E o que é, né, de repente, a renda líquida? A renda líquida é o quanto entra e o quanto sai e o que sobra, né? O que sobra é sua renda líquida ali, né? O dinheiro ele só começa a te obedecer quando bota a ordem na casa, quando você começa a olhar para ele, tá? E agora olha para esse número e se pergunte: o que eu estou fazendo com esse valor todos os meses? Onde está indo esse dinheiro? Esse é o teu primeiro ato de soberania. Olhar para frente. Para onde é que ele está indo? E depois entra o passo 2, que é a alocação estratégica, né? O que acontece? Você precisa dar função para o seu dinheiro. A mágica começa a acontecer. Você vai definir quanto de cada real que entra aí na sua conta vai para cada uma daquelas três contas. Quanto cada real vai para cada uma daquelas três contas lá. Eu tenho uma sugestão simples aqui, tá? E você ajusta conforme sua realidade, conforme sua necessidade, né? Mas eu sugiro aqui, por exemplo, que metade, 60% é a sua conta de operações ali. É aquilo, tudo que sustenta o teu padrão de vida atual, né? Aluguel, moradia, né? Energia, água, supermercado, tá? 60% do que você ganha, você deve estar alocado naquela conta de operações. 20% disso, se você conseguir, vai para a conta de investimento. Você está construindo o teu futuro. 20% vai ali para a sua conta de investimentos. Você pode ter ali a conta, né, da liberdade, colocar 10% ali para aquele prazer, né, as experiências do dia a dia, as coisas que te recarrega a sua energia, te motiva, né? E se puder, né, eu sugeri três contas naquela hora, mais quatro continhas e ter uma reservinha de segurança, uma reserva de emergência. Vai ser aquele colchão que garante que de repente, né, quando acontecer algum imprevisto, porque imprevisto acontece, né, a gente sabe disso, que um imprevisto não vira uma bola de neve, não se torne crises, até crises familiares, né? Extrapola, gasta demais, né? Então você conseguindo guardar aí 10%, você ganha, colocando né, num investimento ali, que você possa resgatar rápido, né, mesmo dia, de preferência, de zero, né, mas que ele renda mais que a poupança, você vai fazendo uma reservinha aí para quando você tiver emergência. Então, repassando aqui, 60% para o seu dia a dia ali, para manter teu padrão de vida, 20% você coloca para o seu futuro, é a conta de investimento, 10% para os prazeres da vida ali, né, para um jantar, um passeio, e 10% para fazer essa reserva de segurança. Tá? Esses percentuais aqui são sugestão, não é regra, né, rígida ali, tem que ser assim, você ajusta, né, mas pode ser de repente um ponto de partida para você, né, não sabe quanto, aqui fica a minha sugestão, né. Você trola, ajusta isso aí conforme a sua realidade, né, o que importa é o princípio, dar propósito para cada centavo que chega para você, é isso que é importante, tá? O quanto importa
agora, né? Mas é você fazer cada centavo trabalhar para você. Esse vai para a poupança. Esse vai para os prazeres da vida. Esse aqui é para pagar as contas do mês. Tá? É isso que é o importante aqui. Você ter esse pensamento. O terceiro cômodo da nossa casa ali, da nossa planta, é a clareza numérica, né? Transformar essas ideias em direcionar isso aqui. Pega o valor da tua renda ali e multiplica pelas aquelas porcentagens ali, 60%, 20, 10 e 10. Multiplica ela. Por exemplo, se você ganha 10 mil, o que seria 10 mil? 6 mil, para arredondar ficar mais fácil aqui, né? 10 mil, 60%. 6 mil vai para as operações, a conta da casa, do dia a dia ali, para ter a vida funcionando. 2 mil você vai guardar, você vai fazer investimento. E guardar não é deixar dinheiro embaixo do travesseiro, embaixo do colchão, dinheiro parado. Né? R$ 1.000 você vai separar para essa sua liberdade, né? Para os prazeres, para comer uma pizza, para jantar, fazer um passeio. E R$ 1.000 para sua reserva de segurança. E lembra, isso aqui, esses valores, eles estão numa conta e eles ficam aplicados, ficam rendendo juros. Ah, guardei R$ 1.000 para o mês e gastei 500. O outro 500, ele está rendendo ali, ele não está parado lá. Não é dinheiro parado em conta. Bom, e às vezes você pensa, poxa, mas R$ 1.000 não dá para nada. Então você guarda R$ 1.000, no outro mês mais 1.000, coloca ali naquela conta para liberdade, e você tem 2.000 ali, de repente fazer um passeio, uma coisa, né, que despende mais valor, né? Deixa dinheiro reservado para isso. Ou então agora você observa, olha para esses números aí que você anotou e percebe, isso aqui é a tua planta financeira, é o teu GPS da tua prosperidade aí. É ele que vai te mostrar o caminho, que vai te mostrar para onde e como você está andando, como você está caminhando, sua jornada, nos seus planos, na sua meta, nos seus objetivos. Até aqui, às vezes, você viveu, né? Que nem uma bússola, né? Tentando adivinhar o caminho. Você sabe que é para lá, mas você não sabe o que tem na frente, você não conhece o trajeto, né? Só sabe para onde fica o norte. Com o GPS, você tem aquele mapa real, né? A gente, né, perceber a diferença de passada no GPS e norte, né, pela bússola. Por último cômodo dessa nossa planta aqui, nossa casinha aqui, é a implementação, é o quarto passo. Tem que criar um sistema que trabalhe para você. E aqui vai o detalhe que separa aí os amadores de quem é próspero. Automatiza. Fica esperando você lembrar de colocar aquele valor ali, pegar e depositar. Você precisa automatizar. Entra no aplicativo do teu banco aí, programa as transferências automáticas. Dinheiro bateu na conta, vai para lá. Dinheiro bateu na conta, vai para ali. Né? No mesmo dia que o dinheiro entrar na conta, ele já deve ser direcionado para aquelas 2 ou 3 contas ali que a gente conversou. Você automatiza, você remove essa, é, essa força de vontade. Ah, preciso fazer. Tô com preguiça, acaba esquecendo. O dinheiro fica parado na conta um dia, 2 dias, uma semana. Né? Então você automatizando, você vai transformando essa tua prosperidade em rotina e você nem percebe. Você começa a ter tempo livre para cuidar de outras coisas. O teu dinheiro está investido automaticamente. Você fez uma transferência ali para um fundo automático. Você fez a transferência para aquele colchãozinho ali, para aquela reserva, automaticamente. Né? E sobrou aquele tanto ali, que é o tanto que também tem que ser aplicado, mas é o tanto que você vai gastar com energia elétrica, com telefone, com gel. Então essa disciplina é a ponte entre o que a gente quer, entre a intenção e a sua liberdade, a base. Isso aqui é a base desse jogo aqui. É aquele momento que você começa, você deixa de tentar, né, ficar controlando o seu dinheiro e passa a comandar esse teu sistema. Valeu, Vinícius. Obrigado aí pelo elogio da camiseta. Então, quando você fizer isso de automatizar, você vai perceber que vai mudar alguma coisa ali dentro de você. O cérebro, o nosso cérebro, ele entende esse sistema, ele começa a compreender como uma segurança. Você está seguro, te deixa mais tranquilo, menos ansioso, sabe?
Talvez pela primeira vez, o dinheiro que entra ali vai deixar de ser um ruído, ele vai começar a ter aquele ritmo, um ritmo previsível, né? E é isso que traz paz pra gente. Paz não é ter milhões na conta e essa loucura, milhões na conta e milhões de boleto também. É saber que a partir de agora tá tudinho no lugar certo. Cada centavo que entra ali na sua conta está cumprindo a sua função. Cada um tem um destino, né? É por isso que eu chamei isso aqui de soberania financeira. É o momento que o dinheiro ele passa a te servir, né? Enquanto você vai cuidar de outras coisas, expandir sua vida, novas, cuidar da tua energia, dos teus resultados, se dedicar a uma atividade, né? Agora que você já desenhou aí, né? Fez o teu sisteminha, planejou, desenhou. Agora chega a hora aqui da gente fazer o desafio, colocar isso tudo em movimento. Vamos conversar aqui sobre o desafio do arquiteto financeiro. E vamos ver como que em apenas 7 dias você pode sentir aí na prática o que já é viver com clareza, com tranquilidade, com autonomia financeira. Beleza? Está pronto? Preparado para começar o teu projeto aí de soberania? Bora para frente. Seguindo. Vamos para o nosso desafio prático aqui, o desafio do arquiteto financeiro. Então agora é hora de botar a mão na massa. É hora de agir. Conhecimento sem prática é ilusão, né? Entretenimento. Tá? Então, aqui no nosso acelerador de resultados, a gente transforma aprendizado em ação, em aprendizado, aprendizado em movimento. Tá? Então você acabou de construir aí a sua planta financeira, né? Só que planta bonita no papel não sustenta uma casa. O arquiteto ali, ele desenhou uma planta, um negócio muito bonito, mas tem que tirar aquilo do papel, né? A planta desenhada ali não sustenta, né? O que dá forma à sua prosperidade é o ato de colocar esse plano para funcionar, colocar esse plano para rodar. E por isso o teu desafio da semana aqui vai ser o desafio do arquiteto financeiro. Esse desafio dessa vez vai ter duas fases, tá? Uma coisa que você vai ter que fazer agora nos primeiros 2 dias, em 48 horas, e depois uma ação de 7 dias. Também tranquilo, simples, prático. Primeiro, o que você vai fazer? Essa primeira ação aí de 48 horas. Você tem que criar, automatizar o teu sistema ali. Então nesse começo, nas próximas 48 horas aqui, você já tem que dar o primeiro comando ali para o seu dinheiro. Se ainda não tem, cria 3 contas ali no teu banco, usa subcontas, se o teu banco permitir, e coloca lá aquelas 3 contas, a conta de operação, conta de investimento e aquela conta de liberdade. Tá? A conta de operações, os gastos, as despesas do dia a dia, conta de investimento, é para onde aquele dinheiro que vai construir o teu futuro vai estar indo. E aquela conta de liberdade, o prazer consciente, né? Pedir uma comida para fora, passear, descanso, as experiências que te recarregam. Se puder, faz até 4 contas, como eu falei, ter aquele colchão, a conta de reserva, né? E sempre com dinheiro investido em algum fundo, baixo risco, deixa ele rendendo mais que a poupança, né? Dinheiro parado, você está perdendo a inflação ali, na questão de valor, né? Com o dinheiro parado na conta, ele está desvalorizando. Depois que você criou aí pelo menos essas 3 contas, pode ser 4, né? Aí você já agenda as transferências automáticas ali mensais, né? Pelo menos as duas ali, para conta investimento e para conta de liberdade. Liberdade, lembrando que é aquele passeio, né? Os prazeres da vida, vamos dizer assim. Então, e o ideal é que essas contas, que essas transferências, elas aconteçam no mesmo dia, para o dinheiro já sair da conta e já entrar ao mesmo tempo nas outras contas ali, né? Então, assim, você elimina o risco da emoção, de repente, de controlar essa decisão, coloco ou não coloco, mas se, né, uma oportunidade aqui, mas está meio inseguro. Então você elimina esse risco. E o sistema, ele começa a trabalhar para você todo dia, todos os meses, né? Suponha que você receba seu salário, sei lá, todo dia 5, então meu salário, sei lá, é 10 mil. Desses 10 mil, já guarda ali, se, né, ajusta de acordo com a sua
realidade aí, né? Mas coloca para mandar automaticamente, dos 10 que caiu, 8.000 já vai para lá para investimento. 1.000 já vai lá para conta é, dos prazeres da vida, conta de liberdade, né? Outro para aquele colchão, para reserva de emergência, né? E aí pronto, sobrou 6.000 ali na tua conta, né? Onde o salário entra, e esse é o que você deve pagar as suas despesas. Essa é a primeira fase. Cria as contas e já faz a transferência e deixa ali para fazer essas transferências, configura ali no banco para fazer as transferências automáticas. E aí tem a segunda fase. O que é a segunda fase? Durante esses próximos 7 dias, observa, presta atenção e anota, se for possível, o impacto dessa organização, impacto que está trazendo na tua cabeça, na tua mente, a tranquilidade de não ter que ficar pensando no que tem que pagar, no quanto vai sobrar para investir, no quanto vai sobrar para passear, né? Percebe tua energia, as tuas emoções, qual vai ser o impacto dessa atitude na sua mente, na sua cabeça? O estresse mental, o incômodo mental e a tranquilidade que isso pode te trazer. Se possível, anota, reflete e pergunta. E todos os dias estou me sentindo, sabendo que o meu dinheiro agora tem um destino. A minha ansiedade, percebe? Ela reduziu, diminuiu. Quando você percebe aí que esse sistema está rodando sozinho, o dinheiro bateu na conta e já está lá guardadinho, você nem faz nada. Será que a tua ansiedade diminuiu? O que mudou na tua sensação de controle, de paz mental, de ter que ficar ali controlando cada dinheiro que entra, que sai, aquela coisa toda, né? Isso está te trazendo paz? Então anota, percebe, olha para aquilo ali, faz um diário, seus sentimentos, como é que você está se sentindo. Essa reflexão, ela agrega muito, ela é muito poderosa. Ela vai te mostrar que a soberania financeira não é só sobre esse controle, é sobre confiança. Quando você ativa um sistema, parece que muda alguma coisa dentro da gente. O seu cérebro, ele começa, ele para de operar naquele modo de luta, fuga, né? Bagunça, aquele desespero, aquela adrenalina toda e começa a trabalhar no modo de criação, de expansão, de tranquilidade. Isso reflete na sua saúde, na sua disposição, no seu dia a dia. Você deixa de ser esse cara cansado que só executa, 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 né? E passa a se tornar ali o maestro da tua vida financeira, o cara que coordena, que rege tudo isso. É por isso que eu quero que você experimenta esse desafio aqui nessa semana, porque assim, eu te garanto que não tem nada mais libertador do que você ver o teu dinheiro fluindo com direção, com propósito, com consciência. E se puder, compartilha com a gente essa experiência, né? Entra lá no grupo, ali no QR Code, no final da nossa conversa aqui. Compartilha, vamos bater um papo, ou deixa aqui embaixo na descrição do vídeo aqui, nos comentários do vídeo aqui, né? Como é que está sendo isso para você? O que você percebeu? O que mudou na sua energia? O que você sentiu a ver esse sistema automatizado rodando sozinho? O que acontece? Essa tua observação, esse teu relato, ele pode ser o gatilho para que outras pessoas também desperte para esse novo jeito de viver, de prosperar, né? Lembre-se, o que você organiza, você expande. O que você automatiza já te liberta, né? Você faz isso sempre, você honra esse compromisso, você vai começar a crescer, a florescer, a despertar. Então, bora, vamos que vamos, mãos à obra aí. Tua semana já começa com uma escolha simples. Vai continuar pagando teus incêndios financeiros ou vai começar a projetar teu futuro, teu legado? A decisão é sua. Chegando no fim, vamos passando aqui para o nosso encerramento. E o que acontece hoje? Você entendeu que
você aprendeu, você entendeu um pouco mais sobre essa questão de finanças, né? Você criou um sistema de liberdade, né? A gente falou sobre o caos financeiro, sobre como esse caos ele rouba a tua energia, teu tempo, a tua clareza, né? A gente viu que paz de espírito não vem do quanto você ganha, que não adianta você ganhar muito. Quanto mais você ganha, mais você gasta, mais as preocupações, né? A paz de espírito ela vem de como você organiza o que você já tem. Aí, Vinícius. Aham. Vinícius deixou um comentário aqui, ó. Que alegria de ouvir isso. Não sei se você pegou essa dica de uma outra live que a gente fez aqui há um tempo atrás, mas o Vinícius está falando aqui que esse processo de separar o dinheiro em contas diferentes, né? Conta as despesas e o lazer, está ajudando ele demais assim a mudar a situação financeira dele. E é exatamente isso, porque você não deixa todo aquele dinheiro e sai tudo do mesmo saco, do mesmo balaio, e você não sabe para onde vem, para onde vai, o que está acontecendo. Você começa a ter clareza, né? Você começa a se planejar, né? Então aqui o que a gente falou hoje aqui, e o Vinícius já está aí aprendendo que o dinheiro, ele é um sistema. Todo sistema ele precisa de ter um design inteligente aqui. Hoje a gente viu aqui como começar a se tornar aí o arquiteto financeiro da tua própria vida. A desenhar aquela planta que eu falei ali e começar a levantar as paredes, né? Desenhar um fluxo onde cada real, cada centavo que entra para você tem um propósito. Cada decisão que você toma não foi aleatória, não foi no impulso, não foi na emoção. Tinha um método. E isso vai te aproximando, vai te dando liberdade. A gente viu lá o Marcos, aquele executivo do começo da história aqui, que a gente começou falando, que ele tinha dinheiro, né? Um salário de 30 mil por mês, só que não tinha paz. Que adianta ter dinheiro e não ter paz? Preocupação, contas para pagar, entra 30 mil, não sabe para onde vai o dinheiro, não sobra nada no fim do mês, não percebe o ralo, os ladrões ali do dinheiro, né? E como depois que o Marcos implementou ali um sistema, como que ele começou a recuperar a tranquilidade, né? E só aquele sucesso dele como empresário, bem-sucedido, trabalhando numa grande empresa, não trouxe para ele. A verdade é que você não precisa de controle, controle, controle. É consciência. A gente tendo consciência, o dinheiro, que eu falei, ele entra ali e já vai sozinho. E você não precisa ficar controlando. Ele começa a trabalhar para você. E a gente conversou aqui desse desafio de 7 dias aqui, que pode ser o teu ponto de virada, né? Quando você automatiza o fluxo, você começa a construir riqueza com leveza. Você nem percebe. E você ocupa a mente, essa preocupação, né? E quando esse sistema ele começa, né, tá automatizado, começa a rodar sozinho, a tua mente começa a ficar livre ali, você tem tempo para começar a pensar grande, começar a pensar em outras coisas, começar a criar coisas novas, prosperar, começa a prosperar. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, sabe, gente? É, não é difícil. É possível, todo mundo é possível. Por isso que eu falo, essas coisas aqui, é, eu trago o exemplo de 10 mil e tal, mas é mais fácil fazer conta aqui para mim, a gente trabalhar com um número redondo, mas se você ganha 2 mil, separa um tantinho, ai, não sobra. Cara, antes de sobrar, reserva, guarda, esconde, aquele dinheiro não existe. R$ 50, beleza, R$ 50, mas no fim do mês, do ano, você já tem 500, R$ 600 guardado. No final de 2 anos, é 2.500, 3.000, e esse dinheiro aplicado não está parado, ele vai rendendo juros, ele vai aumentando um montinho ali. É para todo mundo. Esse conteúdo tem que andar, sabe? Correr por aí para as pessoas despertar, quebrar esse tabu. A gente brasileiro, a gente não conversa sobre essas coisas, né, na família, com os filhos, né, com uma roda de amigo. A gente tá ali, mas a gente não fala. Parece que é feio falar de dinheiro. Que dinheiro é sujo, se você está ganhando dinheiro, você está prosperando, você está fazendo alguma gambiarra, você está passando alguém para trás, e não é nada disso. A gente tem que quebrar esses tabus, essas crenças que a gente tem a respeito da riqueza. O problema não é feio ser rico.
é o que você faz com o teu dinheiro. E quanto mais dinheiro você tem, mais pessoas você consegue ajudar, mais emprego você pode dar, mais gente pode começar a trabalhar o dinheiro e também merece esse conteúdo, merece também ser feliz, merece dar uma vida boa para as pessoas que amam, né? Então quero que você lembre disso. A verdadeira soberania não é sobre quanto dinheiro ganha, quanto dinheiro que entra na tua conta, sobre quem você se torna quando aprende a dirigir aí a sua própria vida com método, presença, com intenção, com consciência, sabendo para onde você está indo, sabendo o que você está fazendo. E hoje, tenho certeza que você já começou a assumir a rédea, assumir o volante aqui. E o caminho daqui para frente é só prosperidade, e expandindo, expandindo. Começa devagarzinho, não precisa ter pressa. Tá? Se uma pessoa que fica rico, que cai uma fortuna no colo, vocês podem ver qual é a estatística desse cara de manter esse patrimônio. Quantas pessoas ficaram ricas, ficaram milionárias, ganhando na loteria uma herança e durou alguns anos. Entendeu? Então a gente vai devagarzinho. A vida é longa, dá tempo. Tá? A gente quer o consumo imediato, quer o agora e não pensa no amanhã. A gente quer viver o hoje. E daqui 50 anos, cara, 50 anos vai passar. 30 anos vai passar. Não é melhor você fazer um colchão pé de meia e ter esse dinheiro 30 anos guardando um pouquinho e chegar lá na frente daqui a 30 anos com 2, 3, 5 milhões aplicado, te dando uma renda fixa de 10, 15, 20 mil? Ou chegar lá daqui 30 anos e ficou velho, aposentadoria e não tem dinheiro para o remédio? O tempo vai passar. A escolha é sua. Você pode chegar lá, né, com tranquilidade ou com preocupação. Beleza? Então vamos passando aqui que já está ficando grande o nosso conteúdo de hoje aqui. Vamos falando agora aqui do nosso spoiler daqui do nosso próximo encontro, né? Já vou te preparar porque a gente vai conversar na semana que vem. Hoje a gente já criou aqui o plano para dar uma tranquilidade, uma paz aí na sua mente, colocar ordem no seu dinheiro. Só que agora a gente precisa garantir que você tem o combustível para executar esse plano, né? Então, semana que vem a gente vai aprofundar um pouco mais, mergulhar aqui no nosso terceiro pilar da nossa arquitetura da prosperidade aqui. E eu quero que você seja aí o diretor, o CEO, o chefe, o gerente, o dono da sua energia. Né? Vamos tratar aqui sobre a arquitetura da vitalidade para líderes de alta performance. Na verdade, é você. Você é líder da sua própria vida, você tem que voar, né? Performar muito bem. E para isso a gente tem que ter saúde, tem que ter vitalidade. Né? Então vamos aprender a parar de gerenciar o tempo e começar a gerenciar a nossa energia para construir aí uma performance sustentável que seja top, extraordinária. Conto com você aqui, você não pode perder esse nosso papo da semana que vem. Vai ser aí talvez um encontro que vai mudar a tua forma de como você lida com você mesmo, com o seu dia a dia, como você lida com o seu corpo, com a sua mente, com a sua produtividade. Beleza? Então, vamos cuidar da nossa saúde, da nossa energia, é isso que a gente traz aqui, que eu vou trazer semana que vem. E é isso. Na verdade, gratidão, né? É a palavra que eu tenho aqui, pelo teu tempo, por estar aqui comigo mais uma vez, né? Estendi um pouco a conversa aqui. Eu falei ali na mensagem que eu mandei que o conteúdo hoje ia ser denso, né? Bastante coisa para conversar aqui. Então, às vezes, rever o vídeo depois ali com calma, pausa em alguns pontos, reflete a respeito. E se esse conteúdo tem te ajudado, né? Deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém aí que precisa colocar o dinheiro para trabalhar a favor da vida, né? O Instagram, me segue lá no diacho do Instagram. Preciso chegar em 1.000 seguidores lá para poder transmitir esse conteúdo também ao vivo por lá. Tá aqui na tela ali o LR de Toledo, @LR de Toledo. Tá? Mais um ali, pede às vezes para as pessoas, para quem vocês conhecem, dá uma mão ali, uma forcinha também para ajudar a chegar nos 1.000 seguidores, transmitir essas lives por lá também.
E, mais uma vez, gratidão demais a conta de coração pelo teu apoio, pela tua presença aqui hoje, o Vini aqui para estar junto com a gente aqui nessa jornada, tá? Não se esquece, o dinheiro é um reflexo da tua organização, do jeito que se organiza. Quanto mais clareza, método, mais prosperidade você vai começar a se manifestar, tá? A chegar para você. As coisas começam a acontecer, não tem jeito de não dar certo, tá? E é isso. Fiquem em paz. Uma excelente semana para vocês aqui. Até a próxima quarta aí, nosso próximo encontro, nossa próxima live. E lá vocês vão se tornar o CEO da sua própria energia, né? Então até lá. Gratidão, continua prosperando aí. E vamos que vamos. Vamos para cima. Abraço. Valeu, gente.